analisar o que diz o Reinaldo Azevedo, porque eu acho que essa é uma grande questão, realmente. Essa é uma grande questão que se coloca na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Tem outras prefeituras colocando essa questão também, não é, quando tem esses bolsonaristas toscos, mas o caso do Pablo Marçal é um pouco diferente, porque o caso do Pablo Marçal se trata de um criminoso condenado, né? Então, tem algumas características do caso do Pablo Marçal que são distintas. Vamos à coluna do Reinaldo Azevedo. Transcreva um trecho de Anatomia do Fascismo de Robert O. Paxton. Insisto, não estou a afirmar que vivemos sob uma ameaça fascista, antes que algum tonto venha com a conversa mole de que fascista é tudo que a gente não gosta. O nível massinha do liberalismo à brasileira anda muito excitado em suas colunetas. O ponto não é esse. O que há de fundamental na passagem acima é a indagação sobre o cumprimento ou não das leis. Ou, por outra, deve a democracia condescender com as práticas que destroem aquilo que lhe garante a funcionalidade? Indago a essa altura alguma dúvida razoável sobre as agressões do tal Pablo Marçal às regras do jogo? E, no entanto, a última notícia relevante que tivemos sobre a justiça partiu do TRE de São Paulo, que suspendeu o direito de resposta de Guilherme Boulos nas redes do candidato do PRTB, embora o tenha caluniado de maneira vil. O desembargador Encinas Mafre e os juízes Regis de Carvalho e Maria Cláudia Bedotti, no entanto, viram risco de prejuízo irreversível ao caluniador na resposta dada pelo caluniado e ainda chamaram a calúnia contra o pessoalista de supostos fatos inverídicos. A imprensa registrou, sim, a informação com entonação burocrática de quem informasse. Hoje, segunda-feira, e faz frio em São Paulo. É muito importante entender isso, né? Olha que decisão absurda da justiça, né? Que decisão absurda da justiça. Uma decisão que mostra, né, esse elemento assim baixo, né? Esse elemento pouco compromissado com, né, com pouco compromisso com a democracia, né? Não tem compromisso com a democracia, é uma coisa muito preocupante. Mais um pouco de Paxton. Quando um sistema constitucional se vê refém do impasse e as instituições democráticas deixam de funcionar, a arena política tende a se estreitar. O círculo dos responsáveis pelos processos decisórios pode se ver reduzido a uns poucos indivíduos, talvez apenas um chefe de Estado, acompanhado de seus assessores civis e militares mais imediatos. Conservadores, entre aspas, contra a democracia. No Brasil, o bolsonarismo e suas tramóias golpistas, as instituições democráticas não deixaram de funcionar, é certo, mas foram severamente atacadas e coube ao STF e ao TSE, com a destacada atuação de Alexandre de Moraes, fazer valer a lei, que seja o ministro hoje o principal alvo de certos setores reacionários, que ousam, não obstante, falar em nome das santas escrituras democráticas, não chega a surpreender a história. Referindo-se ao modo como os conservadores julgam poder controlar Hitler e Mussolini, escreve Paxton. Mesmo que, para chegar a um acordo, fosse necessário admitir esses arrevistas grosseiros ao primeiro escalão do governo, os conservadores estavam convencidos de que manteriam o controle do Estado. Nunca se ouvira falar de pessoas surgidas do nada chefiando governos europeus. Ainda era normal na Europa, mesmo após a Primeira Guerra e mesmo em democracias, que os ministros e os chefes de Estado fossem membros cultos das classes superiores, com longa experiência na diplomacia e na administração. Hitler e Mussolini foram os primeiros aventureiros de classe baixa a chegar ao poder em países europeus. Um ingrediente central dos cálculos dos conservadores era que o cabo austríaco Hitler e o agitador novato e ex-socialista italiano não teriam a menor ideia do que fazer com um cargo de primeiro escalão. Seriam incapazes de governar sem o savoir-faire dos cultos e experientes líderes conservadores. Em suma, os fascistas ofereciam uma nova receita de governo contando com apoio popular, sem implicar uma divisão do poder com a esquerda e sem representar qualquer ameaça aos privilégios sociais, econômicos e ao domínio político dos conservadores. Os conservadores, de sua parte, tinham em mãos as chaves das portas do poder. Ou assim acreditavam. Porque tanto Hitler, quanto Mussolini, quanto Bolsonaro, e aqui vai o meu comentário, fizeram coisas que escapavam do controle dessa classe dominante. Não é?
No caso de Hitler, a solução final, né? No caso de Mussolini, a atuação na Segunda Guerra Mundial, né? A busca da expansão do eixo, né? Que teve a participação do Hitler também atuando juntos, né? E Hirohito, o imperador japonês, mas também, no caso do Bolsonaro, que sim é fascista, né? A atuação negacionista durante a pandemia. Tiveram conservadores que não embarcaram no negacionismo, mas os conservadores foram incapazes, né? Essas elites conservadoras, eu estou falando da gente que tem dinheiro, não os seguidores bolsonaristas, que em sua esmagadora maioria seguiram o que Bolsonaro queria e muitos deles pagaram com a vida ou fizeram outros pagar com a vida, porque os municípios bolsonaristas foram os que mais morreram, né? Mas, enfim, não deu assim tão certo, exato. Como se sabe, não sobrou na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini um conservadorismo instruído para domar os fascistas. Antes, esses domaram os conservadores e os que resistiram ou tiveram de se exilar ou foram mortos. A pregação de massa contra a democracia mundo afora carrega, sim, muito dos valores fascistas. Para lembrar Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, aqueles que estão no centro dos movimentos disruptivos se colocam acima deles e se apresentam como uma resposta para a restauração da ordem. Não foi assim que se deu por lá, não era o que Bolsonaro oferecia por aqui, não é o que Trump promete nos Estados Unidos. E aí a pergunta que fica. São Paulo, por medo e ódio à esquerda, vai apostar num aventureiro, numa revista golpista como Pablo Marçal? Eu espero de verdade que não. Eu espero de verdade que não. Enfim. Pablo Marçal, Arlinson Moraes, muito obrigado pelo comentário, Arlinson. Pablo Marçal, rei dos desencantados, fonte Correio Cidadania. É isso aí, Arlinson. Bom dia, Xanda. Vamos compartilhar a live nos grupos do Zap. Exatamente, Xanda Fontes. E Marçal é, portanto, o rei dos desalentados, dos sujeitos neoliberais, o cara que deu certo na selva do cada um por si e, de fato, um self-made man. Olha, só se self-made man incluir golpismo, crimes, né? Só se for um criminoso, né? Que você for incluir nisso daí. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente, não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.